Kerma é a transferência de energia indiretamente ionizante para energia diretamente ionizante. Kerma radiativo, interação coulombiana com o campo do núcleo do átomo, com a produção de Bremsstrahl ou radiação de freamento. Esta radiação é relativamente mais penetrante do que os elétrons e carregam a energia para longe do local onde se deu o fenômeno. Kerma de colisão, interação coulombiana com os elétrons do meio, levando à dissipação de energia em ionização ou excitação local. Dose absorvida. Dose absorvida descreve a energia cedida à matéria por todas as classes de radiação ionizante. Quando há equilíbrio de partículas carregadas, o kerma colisional é numericamente igual à dose absorvida. Então, galera, para facilitar o entendimento dos exemplos que daremos a seguir, nós temos essa legenda aqui, onde vocês vão entender o que está acontecendo ali. Quando tiver uma onda, nós temos um fóton, que é a radiação indiretamente ionizante entrando ali. Quando tiver uma seta, é uma radiação ionizante, e nós teremos exemplos lá assim também. E quando nós temos essa bola menor, elas são interações. E essa é a região de interesse. Aqui está a bola, né? E as interações acontecem aqui. Como vocês viram na legenda, o significado de cada coisa aqui que está acontecendo nessa interação. A gente começa calculando a radiação total, né? Que é a radiação que entra, essa daqui, que é indiretamente ionizante, e se transforma em diretamente ionizante. Então, nós vamos começar calculando o kerma, que é a radiação ionizante que entrou, né? E se transforma em diretamente ionizante, que é o Hn1, né? Menos o Hn2. Então, fica 8 menos 2, que é igual, isso aqui é o kerma, né? Igual a 6 keV. Agora, nós vamos calcular o kerma radioativo, que é o que saiu aqui, que é o Hn3. Então, o valor que ele nos deu foi 1 keV. Então, eu pego o resultado do kerma, né, o que sobrou, 6, menos o kerma radioativo, que é 1, que fica 5 keV. Então, a dose é a interação que aconteceu aqui, né? Toda a dose que aconteceu aqui, que é o que entra menos o que sai. Entrou 8 keV, saiu 2, 1 e 1, que ele já tinha nos dado. Então, que é igual a 8 menos 2, 6, 5, 4. 4 keV. Nesse exemplo, foi dado para nós o 80 keV. Então, o kerma total é tudo que entra. Está entrando aqui uma radiação indiretamente ionizante. Então, ele será 80 keV. Kerma radioativo é tudo que interage na região de interesse e sai por efeito Bremsstrahl. Aqui não está saindo nada, então ele será 0. O kerma colisional, ele é tudo que entra no meio, interage e se dissipa. Então, ele vai ser o kerma total com o kerma radioativo. Então, ele vai ficar 80 keV.
E a dose é tudo que entra e tudo que sai. Como aqui nesse exemplo não tem nada saindo, ela vai ser 80 Kelvin. Nesse caso, quando o kerma colisional e a dose ficam o mesmo valor, a gente fala que teve um equilíbrio de partículas carregadas. Nesse exemplo aqui, aconteceu diferente, né? Aqui foi a radiação indiretamente ionizante que entrou, que foi do HNI, que ele me deu 18. Aqui foi a radiação por efeito Compton, que saiu no HN1, né? Ele me deu 2 keV e parou aqui, né? Então vamos agora calcular o kerma total, né? Que é o que entrou, que foi 18, e interagiu e saiu, menos o que saiu, 2 keV, que é igual a 16. O kerma radioativo, que acontece? É o que saiu por Bremsstrahl. No caso aqui não saiu nada, nós não temos nenhuma interação por Bremsstrahl saindo. Fica 0 keV. O kerma colisional é o resultado do kerma, 16, menos o que saiu pelo kerma radioativo, que no caso foi nada, né? Igual a 16 keV. Agora a dose. Na dose, como a gente já falou no outro exemplo, é o resultado de tudo que entrou, né? Tudo que entra menos tudo que sai. No caso aqui desse exemplo, só saiu 2, aqui ó, por Compton, que fica 16 keV. E aí, como a dose, nesse caso aqui, né? A dose foi o mesmo valor do kerma colisional, aqui ó. O resultado da dose e o do kerma colisional foram o mesmo valor, então aqui houve um equilíbrio de partículas carregadas, um EPC. Nesse exemplo, nós temos uma diferença. Nós temos aqui uma radiação diretamente ionizante entrando na interação da matéria. E o kerma total, ele é a entrada da radiação indiretamente ionizante, com o efeito Compton. Nós não temos o efeito Compton nesse exemplo, então ele vai ser 0. O kerma radioativo é a interação colombiana realizando um efeito Bremsstrahl. Então aqui nós não temos esse efeito Bremsstrahl, então ele vai ser 0. O kerma colisional é o kerma total menos o kerma radioativo, então vai dar 0. Dose é tudo que entra e tudo que sai. Nesse exemplo, nós temos aqui radiação diretamente ionizante e o dado que ele nos deu foi 8 keV. Então, a dose será 8 keV. Esse exemplo aqui, ele já está bem diferente, ó. A gente tem radiação ionizante entrando aqui, saindo ali, saindo aqui, saindo aqui. Então, ela já está bem diferente, né? Vamos calcular, como sempre, o kerma primeiro. O kerma é o que entrou, aqui ele já tinha me dado esses dados de 10, menos o que saiu por Compton, 2, que é igual a 8 keV. Agora a gente vai calcular o kerma radioativo, que é o que sai por Bremsstrahl. É esse aqui, o HNI2 no caso, que é 2 keV. Agora o kerma colisional. O kerma colisional são as interações dentro da bola, que no caso, 8, né? Menos o kerma radioativo, que saiu, que é igual a 6 keV. A dose, por último, é o que entrou menos tudo que saiu, né? No caso aqui, entrou 10,
saiu 2, saiu mais 2 e saiu mais 6 aqui, ó. Que é igual a 0. Nesse caso aqui, 0 keV. Aqui nesse caso, ó, a dose não ficou igual ao querma colisional, então aqui não houve equilíbrio de partículas carregadas. Nesse exemplo nós temos radiação indiretamente ionizante, efeito Compton e efeito Bremsstrahl. O querma total, ele é tudo o que entra menos o que sai. Nesse caso aqui, o efeito Compton. Então ele vai ser 6 menos 2, vai ficar igual a 4 keV. O querma radioativo, ele é a interação colombiana saindo o efeito Bremsstrahl. Então ele é 1 keV. O querma colisional é o total do querma total com o querma radioativo. Então ele vai ser 4 menos 1, que vai ficar igual a 3 keV. A dose ela é tudo que entra e tudo que sai. Então é 6 menos 2 menos 1, que vai ficar igual a 3 keV. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Vamos começar calculando o querma total, que é a radiação indiretamente ionizante que entrou, menos e se transforma em diretamente ionizante por efeito Compton. Então, 50 menos 5, igual a 45 keV. O querma radioativo agora é o que sai por Bremsstrahl. No caso, 8 keV, que é o HN2, né? 8 keV é o que saiu. O querma colisional é o resultado do querma total, que é 45, né? Menos o querma radioativo. Cadê? Aqui, menos o que saiu. 8, que é igual a 37 keV. A dose, tudo que entrou, menos tudo que saiu. No caso aqui, nós temos 50 menos 5 menos 1 do T4, que saiu também, e menos o HNI2, que é 8, né? Aí aqui a dose fica igual a 36 keV. E nesse caso aqui, ó, a dose não foi igual ao querma colisional, não houve EPC, né? O equilíbrio de partículas carregadas. Nesse exemplo, nós temos uma radiação indiretamente ionizante, temos o efeito Compton e o efeito Bremsstrahl. O querma, nós vamos calcular o que entra e o que sai por efeito Compton. Então, é 500 menos 50, que vai dar igual a 450 keV. O querma radioativo, ele é a interação colombiana fazendo o efeito Bremsstrahl. Então, ele é 20 keV. O querma colisional, ele é o resultado do querma total menos o querma radiativo. Então, é 450 menos 20, que vai ficar igual a 430 keV. E a dose é tudo que entra e tudo que sai. Então, vai ficar 500 menos 50 menos 20 menos 10 do T5, que ele deu esse dado aqui, 10 keV.
dose é igual a 420 Kelvin. Vamos para mais um exemplo aqui que está bem diferente, como vocês podem ver. Ó, as interações que estão acontecendo aqui colombianas estão bem diferentes, né? O Kerma, né, é tudo que entrou menos o que sai aqui por Compton, né? Então, 10, nesse caso aqui, ó, entraram duas radiações ionizantes, né? Indiretamente ionizantes, né? Então, será 10 mais 7 menos o que saiu aqui, ó. Que é igual a 12, né? Igual a 12, vou botar aqui dentro da bolinha só pra... 10 mais 7 menos 5, ó, 10 mais 7, as coisas que entraram menos o que saiu por Compton, igual a 12 Kelvin. O Kerma radioativo é o que sai por efeito Bremsstrahl. No caso aqui, ó, não tem nada saindo, né, por Bremsstrahl, só tem aqui por Compton. Então, esse resultado será 0. O Kerma colisional é o resultado do Kerma, 12, né, menos o Kerma radioativo, que é igual a 12 Kelvin. Aí agora vamos calcular a dose, né? A dose é tudo que entrou, no caso 10. O 7 também entrou, então é 7, menos o que saiu, 5 Kelvin, que é igual a 12, igual a 12 Kelvin. Nesse caso aqui, houve o EPC, o equilíbrio de partículas carregadas, por dose ser igual ao Kerma colisional. Bateu, 12, 12. Nesse exemplo, nós vamos ter aqui radiação ionizante diretamente, vamos ter efeito Compton, vamos ter as interações colombianas e um efeito Bremsstrahl. O Kerma total, ele é tudo que entra menos o efeito Compton, certo? Então, ele vai ser 200 menos 10. Ele vai ficar 190 Kelvin. O Kerma radioativo, ele é a interação colombiana saindo um efeito Bremsstrahl. Então, ele vai ser 40 Kelvin. O Kerma colisional é o Kerma total menos o Kerma radioativo. Então, 190 menos 40, que vai ficar igual a 150 Kelvin. Dose é tudo que entra e tudo que sai. Então, entrou 200 menos 10 menos T5, ele me deu os dados aqui, 20 Kelvin, menos o efeito Bremsstrahl, 40. Então, dose vai ficar o valor de 130 Kelvin. Como o valor de Kerma colisional e de dose não estão iguais, então não tem o equilíbrio de partículas carregadas. Galera, nós fomos desafiados a fazer esses 10 exemplos da matéria de dosimetria do conteúdo Kerma do professor Thiago Mangueira. E só para lembrar, isso aqui é tudo experimental. Era um trabalho, nós estamos sendo avaliadas e espero que esteja tudo correto e que vocês entendam. Só para dizer uma coisa, bolinha é o que não falta aqui, né? E o nosso desafio foi cumprido. We'll be right back.